Capítulo 5 do Direito à Moradia. Artigo 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro, ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência ou ainda em residência inclusiva. Parágrafo 1º. O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou corrompidos. Artigo 32. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte. Inciso 1. Reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para pessoas com deficiência. 3. Em cada edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. Inciso 4º. Disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis. Inciso 5. Elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação de elevadores. Parágrafo 1º. Direito à prioridade previsto no caput deste artigo será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. Parágrafo 2º. Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família. Parágrafo 3º. Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais, reservadas por força do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Artigo 33. Ao poder público compete. Inciso 1. Adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos artigos 31 e 32 desta lei. Inciso 2. Divulgar para os agentes interessados e beneficiários a política habitacional prevista nas legislações federal, estadual, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade. Capítulo 6 do Direito ao Trabalho, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 34. As pessoas com deficiência têm direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Parágrafo 3º. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Parágrafo 4º. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelos empregados em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Parágrafo 5º. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Artigo 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho
e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito quando necessárias. Seção 2 da habilitação profissional e reabilitação profissional. Artigo 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional, para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo de trabalho, respeitado sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Parágrafo 1º. Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Parágrafo 2º. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Parágrafo 3º. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de reeducação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para o trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. Parágrafo 4º. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Parágrafo 5º. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador. Parágrafo 6º. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional na empresa observado o disposto em regulamento. Parágrafo 7º. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Seção 3 da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Artigo 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência, com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. Inciso 2. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. Inciso 3. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. Inciso 4. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. Inciso 5. Realização de avaliações periódicas.
Inciso 6. Articulação intersetorial das políticas públicas. Inciso 7. Possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. Artigo 38. A entidade contratada para a realização do processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego será obrigada à observância do disposto nesta lei, em outras normas de acessibilidade vigentes. 7. Do direito à assistência social. Artigo 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia de segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social. Parágrafo 1º. A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da proteção social básica e da proteção social especial, ofertados pelo SUAS, para a garantia de seguranças fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco por fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos. Parágrafo 2º. Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de dependência deverão contar com os cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. Artigo 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei 8.742. Capítulo 8. Do direito à previdência social. Artigo 41. A pessoa com deficiência segurada do regime geral da previdência social tem direito à aposentadoria nos termos da Lei Complementar 142. Capítulo 9. Do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. Artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso, inciso 1, a bens culturais em formato acessível. 2. A programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível. E, inciso 3, a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Parágrafo 2º. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção de acesso a todo o patrimônio cultural, observada as normas de acessibilidade ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas com vistas ao seu protagonismo, devendo: inciso 1. Incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Inciso 2. Assegurar a acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades de que trata esse artigo. Inciso 3. Assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas. Artigo 44. Nos teatros, cinemas e auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos, de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, observado e disposto em regulamento. Parágrafo 1º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade em todos os setores, próximos aos corredores
devidamente sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade. Parágrafo 2º. No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, esses podem excepcionalmente ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em regulamento. Parágrafo 3º. Os espaços e assentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de no mínimo um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput deste artigo, deve haver obrigatoriamente rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida em caso de emergência. Parágrafo 5º. Todos os espaços das edificações previstas no caput deste artigo devem atender às normas de acessibilidade em vigor. Parágrafo 6º. As salas de cinema devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Parágrafo 7º. O valor do ingresso da pessoa com deficiência não poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas. Artigo 45. Os hotéis pousadas similares devem ser construídos observando-se o princípio do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme a legislação em vigor. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, uma unidade acessível. Parágrafo 2º. Os dormitórios mencionados no parágrafo 1º deste artigo deverão ser localizados em rotas acessíveis. Capítulo 10. Do direito ao transporte e à mobilidade. Artigo 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras a seu acesso. Parágrafo 1º. Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo, terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os pontos de parada e sistema viário e a prestação de serviço. Parágrafo 2º. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei sempre que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga a concessão, a permissão, autorização, renovação ou habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. Parágrafo 3º. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo ou em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestre, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência, com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Parágrafo 1º. As vagas a que se refere o caput deste artigo devem equivaler a 2% do total garantida, no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. Parágrafo 2º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. Parágrafo 3º. A utilização indevida das vagas de que trata este artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 20 do artigo 181 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 4º. A credencial a que refere o parágrafo 2º deste artigo é vinculada à pessoa com deficiência,
que possui comprometimento de mobilidade e é válida em todo o território nacional. Artigo 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operação no país devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Parágrafo 1º. Os veículos e as estruturas de que trata o caput deste artigo devem dispor de sistema de comunicação acessível, que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. Parágrafo 2º. São assegurados à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos de transporte coletivo de acordo com as normas técnicas. Parágrafo 3º. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação da acessibilidade emitida pelo gestor público, responsável pela prestação do serviço. Artigo 49. As empresas de transporte, de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos artigos 46 e 48 desta lei. Artigo 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização, como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Artigo 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Parágrafo 1º. É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput deste artigo. Artigo 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para o uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos da sua frota. Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos, comandos manuais de freio e embreagem.